Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Esse vídeo pode ser visto em qualquer outro momento, vai ficar gravado, né? Sejam muito bem-vindos aqui à Escola Superior da Magistratura, Universidade Federal do Ceará, que em parceria promovem esse evento referente aos militares e à democracia aos 60 anos do golpe civil-militar de 64. Tenho a grata satisfação aqui de contar com dois excelentes palestrantes no dia de hoje, né, que vão participar dessa mesa redonda. Inicialmente, o professor Paulo Antônio de Menezes Albuquerque. O professor Dr. Paulo Antônio de Menezes Albuquerque graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1987. Na UFC, ele concluiu também a especialização em Processo Civil em 1990 e o mestrado em Direito em 1994. É Legum Master em 1998, doutor em Direito pela Westfälische Wilhelms Universität Münster, na Alemanha, em 1999, especialização em Estudos Clássicos pela Universidade Federal do Ceará, em 2005, especialização em Escrita Literária pelo Centro Universitário Farias Brito, em 2019. Atualmente, o professor Paulo Antônio de Menezes Albuquerque é professor associado nível 4 da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e advogado público, atua como procurador federal de carreira. Então, professor Paulo, seja muito bem-vindo. Nós vamos inicialmente ouvi-lo. A palavra está com o senhor terá 20 minutos e, se precisar de mais algum tempo, também pode usá-lo. Na sequência, nós vamos ouvir, que deve estar entrando daqui a pouco, o professor Manuel Domingos Neto. Fique à vontade. Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e de ressaltar a importância de fazermos reflexões sobre a história, né? Seria mesmo muito absurdo alguém propor deixar de falar sobre eventos passados como se a vida, seja a nossa vida individual, seja a vida coletiva, não fosse um processo, né? Portanto, não existe essa ideia de simplesmente o passado estar lá no passado, né? Portanto, o passado, na realidade, como já disse alguém, sequer passou, né? Ele nem existe propriamente, porque ele continua a ter seus reflexos e suas consequências. Portanto, quem ignorar o passado, quem se recusar a falar dele ou refletir sobre ele, será, como já disse um lord inglês, condenado a repeti-lo, né? Então, mais do que nunca, refletir sobre a vida política do Brasil é fundamental no sentido que é preciso lembrar o dado elementar de que a política é muito maior do que simplesmente falar de partidos, de políticos, profissionais, que envolve, portanto, tomada de decisões que vão moldar o futuro. Então, mais uma vez, não existe futuro sem se ter consciência do que se foi, do que se é, do que é que se quer vir a ser, né? Nós sabemos, já começando aí a abordar o nosso tema, né, que eu sugeri o nome de mitologia autoritária, né, e a modernidade militar, não é novidade nenhuma dizer que o Brasil começou com uma sociedade com profundas raízes na violência e na mentalidade autoritária. Eu vou recapitular aqui, todo mundo sabe da escola, né, as condições em que países como o nosso, né, inseridos no sistema mundial de trocas, o mercantilismo, o capitalismo mercantilista do século XVI, tiveram que seguir a mesma lógica social e política, né, que favorecia essas trocas de internacionais e alta concentração de bens, de terras, né, de
de uma riqueza baseada na exportação e no uso intensivo da mão de obra. Não vale mais simplesmente ficar lamentando o que foi feito, né? Para usar as palavras do filósofo Jean Paul Sartre, interessa muito mais, quando se fala do passado, saber o que pode se fazer com o que foi feito do homem, né? No caso que fizemos de nós mesmos. Chegamos ao século XIX, ainda profundamente marcado por essa estrutura latifundiária de exportação, e é aí que reside o nosso drama, sobrevive a mais outro tanto, né? Chegamos ainda no século XXI com todos os efeitos disso. A participação dos militares é importantíssima nesse processo, porque os militares não se limitam a ser, em nenhum lugar do mundo, somente uma classe profissional. Como a sociedade, assim como a história é um processo, a sociedade é um todo, um conjunto, né, que se articula aí setores, classes, mentalidades, interesses, e, portanto, os militares não poderiam estar à parte, né, como se viessem de um planeta distante, né? Isso é importante fixar esse pressuposto, porque ele se move nos dois sentidos. Na medida que uma sociedade se queira mais democrática, ela vai ter que pensar também o papel que quer para os militares. E os militares terão também que se confrontar com uma delimitação do seu próprio papel, né? Não é possível uma sociedade democrática, por exemplo, em que haja uma tutela dos militares sobre os civis, seja diretamente, ostensivamente, na forma de uma ditadura, seja indiretamente, na forma de uma semidemocracia, né? Como muitas vezes parece ser o nosso caso em questões que, de antemão, já são vetadas a própria discussão, como se quis agora vetar a própria memória, né, sobre o golpe civil-militar de 64. Por que se chama um golpe civil-militar? Porque, embora ele tenha ganhado as características, né, a cultura militar tenha ocupado todos os espaços, praticamente, da sociedade, não é possível esquecer que houve uma grande articulação civil na sua instituição. E aí é que está um pouco a ironia desse processo, né, de que os civis realmente se mobilizam, vários setores empresariais, setores conservadores da Igreja Católica, por fim, até a própria classe média, né, assustada com o perigo, o velho perigo do comunismo, manipulado aí pelos que pretendiam mais uma intervenção militar na política, de modo que tem-se aí, mais uma vez, um cenário da intervenção militar, como eu disse, um regime, um movimento civil-militar, mas em que os militares vão ter a hegemonia de condução política do processo, né? Todos os presidentes são militares reformados, né, que tiram a farda, colocam o paletó em homenagem, né, simbólica ao poder civil, e fica só nisso mesmo, né? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a busca de legitimação de um golpe envolve o acesso a símbolos, a manipulação de conceitos jurídicos, políticos, e também de sentimentos, né? Porque esses também fazem parte da vida coletiva. Por trás do apelo ao uso da força, que no Estado moderno precisa ser um legítimo, né? Como dizia o sociólogo Max Weber, está também a possibilidade e o temor que a própria força causa. Aliás, parte da eficiência dela está justamente em não ser acionada, em ficar ali. Quando o Weber fala do uso legítimo, isso envolve, em boa parte, o não acionamento concreto da força. Mesmo no golpe, né, como foi o caso de 64, houve todo um processo de justificativa, de ambientação para o uso possível dessa força. E aí nós podemos apelar em linhas rápidas, né, para os conceitos da filosofia política e do direito internacional, a história do direito internacional, da comunidade internacional, e perceber que esse uso vai ser tanto mais imprevisível, quanto mais o apelo ao medo, à figura genérica de proteção,
de apelo a um bem, a defesa do bem comum for acionado. Ou seja, quanto mais se tiver um sentimento incontrolável de medo, quanto mais houver a ideia de que está se quase entregue a um mal que vai tomar conta do mundo, tanto mais se estará autorizando, em termos políticos, que grupos assumam a função de salvadores, né? De exercício desse poder de liberação ou de libertação desse suposto mal. Em termos práticos, o que é que vai resultar isso? Que esse poder, se ele os que se sentem ungidos por Deus, pelo bem, né, pela defesa da família, da pátria, eles obviamente, não vão aceitar ser questionados no seu agir, né? E é muito interessante ver como isso acontece na própria retórica, né? Veja que o golpe civil-militar de 64 surpreendeu a todos, até os próprios golpistas. Ninguém imaginava, nem a esquerda do espectro político, nem a direita, que fosse ser tão fácil. Afinal de contas, havia um presidente legitimamente eleito pelo sistema eleitoral da época, que separava a eleição do presidente do vice, né, o que causava muitos problemas práticos, né? Então, Jânio Quadros foi eleito na chapa de Jânio Quadros, não tinha politicamente nada na chapa, não, nem conjunto, né, com Jânio Quadros, o candidato de Jânio não foi eleito, e isso, portanto, conferiu a Jânio Quadros não só a legitimidade durante a eleição, mas durante todo o período de sua atuação, como nós ficamos sabendo cerca de 50 anos depois, né, com os trabalhos do Antônio Lavareda, né, que divulgou os dados que não puderam ser divulgados à época, porque logo veio o golpe, né, os dados do IBOP, os dados de pesquisas de opinião pública, que davam uma confortável preferência do eleito na opinião pública. Né? É claro que houve o jogo, dentro desse jogo de imagens da época, pesou muito mais a imagem dos 500 mil pessoas festejando, pedindo a queda de Jânio em São Paulo, numa das marchas pela família, Deus, né, e a tradição, do que esse número mais fragmentado, né, de pessoas que não se viam concentradas, né, e que, embora tenha havido o comício de 13 de março, né, em que o presidente esteve presente, muito significativo, né, milhares de pessoas, inclusive organizado pelo próprio exército, né? De modo que essa ideia, quando o golpe se dá e surpreende, como eu disse, tanto aos vencedores quanto aos vencidos, preciso lembrar aí que, inclusive, os sindicatos do Rio de Janeiro convocaram para as pessoas ficarem em casa, seria uma forma de protesto, né? E tanto mais surpreendente que se falava que os sindicatos iriam reagir, Brizola iria acionar o grupo dos 11, que era a ideia comunitária de formar grupos de 11 pessoas em todos os lugares, em quarteirão, em regiões urbanas e rurais, de modo a defender o regime, a gente pode dizer, democrático, um tanto mal empregado, porque é preciso reconhecer também que alguns setores, né, mais à esquerda também não tinham muito apreço à democracia, né? De modo que a democracia foi sacrificada também por vários lados, aí é preciso dizer. De qualquer modo, esses salvadores civis militares, né, houve até uma manchete que se tornou irônica, sem querer, né, de que os democratas dominam a nação, né, logo em seguida ao golpe, eles vão precisar construir não só uma retórica, inclusive de cunho literário, né, mas jurídica. As duas se encontram quando nós apreciamos os instrumentos jurídicos. Né? Ainda nessa fase um tanto envergonhada do golpe, né, para usar a expressão ao contrário do senso do jornalista Hélio Gaspari, que fala de uma ditadura envergonhada, né? Logo mais passará para o sentido de desenvergonhamento pleno, né? Mas se percebe nos próprios instrumentos, né, a preocupação de invocar o espírito constituinte, a questão da
da democracia, e, por fim, também o combate à corrupção, né? Porque, como nós sabemos, são conceitos muito amplos, né, que se prestam a manipulações de toda sorte, né? Inclusive porque na promessa fácil de solução, né? São todos que têm um pouco de noção dos conceitos das ciências sociais sabem que corrupção é um fenômeno sistêmico que não se combate simplesmente com apelos morais, nem com boa vontade, nem com super-homens, né, e que estão ligados muito mais à perda de eficiência de certos setores, certas entidades, certos órgãos, de modo que, na linguagem sociológica, a corrupção é muito mais um equivalente funcional, é muito mais um sintoma do que uma causa em si propriamente dita, não? Mas tudo isso, então, aparece nessa retórica e vai fundamentar o ato institucional número 1, que vai ser o início de uma série. Esse ato, para repetir a expressão do Hélio Gaspari, ainda é um tanto envergonhado, né? Mas é curioso perceber a necessidade de justificar. Inclusive, se pinça aí alguns elementos, né, para justificar a presença militar, como o próprio introito do ato institucional número 1. Agora, o próprio termo ato institucional é um termo muito curioso, né? Quer dizer, ele não é ele é em si mesmo vago, porque o ato que institui não poderia ser um ato que desconstitui, né? Existe ainda uma Constituição de 46 que os militares têm que, de alguma forma, manobrar em relação a ela, e para isso vão chamar um jurista de confiança, né, que é Francisco Campos. Não por coincidência, não há nenhuma coincidência nesse processo, é o mesmo jurista que já atuou em 37 para justificar o golpe do Estado Novo. De fato, várias figuras militares e civis se repetem nesse processo. O general Olímpio Mourão Filho, que desencadeou antes da hora, né, o golpe estava marcado para a noite de 31, no começo de abril ainda, por ser definido, e ele sai já na madrugada, já para na noite do dia 31 para o dia 1º, de modo que a população amanhece, né, tendo a noção do golpe em 1º de abril. O próprio general foi o autor do chamado Plano Cohen, uma falsificação, né, histórica, clássica, né, que falava de conspirações para a tomada do Estado, e isso favoreceu, então, foi o arcabouço aí retórico também para a tomada do poder. A mesma coisa acontece agora, diz o ato institucional. É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Todo mundo que passou pela cadeira de teoria do Estado, ou ciência política, ou filosofia política, sabe que o conceito de revolução ele é muito valioso do ponto de vista retórico, né? Embora ele seja, mais uma vez, em si mesmo contraditório. Afinal de contas, o que revolve é aquilo que volta a um ponto de partida. No caso aí, a rotina, né? Toda revolução tem que se transformar em um momento de rotina. Mas, em si mesma, um eclodir revolucionário, ela é um grande fator de legitimação, porque ela implica exatamente a autorização para romper com a ordem e instituir uma nova ordem. Ora, como é que pode ser uma nova ordem se todos os membros que estavam no governo anterior, que estão presentes no golpe, estavam também ocupando, a começar do seu líder, né, o Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, como Costa e Silva, como Médici, como tantos outros, né? De modo que, tecnicamente falando, a palavra revolução é inadequada, porque não houve quebra de organização do Estado, não houve troca de classes sociais no poder, é apenas uma reorganização administrativa do Estado. E, como eu disse, surpreendendo tanto os civis, tanto os golpistas pelo seu sucesso, quanto pelos civis, porque nós temos aí, como sempre acontece na tomada de posição, não só uma certa
espera de consolidar a situação para se saber que posição vai tomar. Isso não é só questão de oportunismo. Tem muitos oportunistas, evidentemente, tem patriotas que aparecem de última hora. É um caso patético, inclusive, de um político que renegou os amigos, que dedurou gente, levou gente à cadeia, não adiantou de nada, porque perdeu o mandato do mesmo jeito. Não ocorre o momento dele, o nome dele agora, mas revela aí, portanto, que tecnicamente nós estamos falando de um golpe, né, e não de uma revolução. É uma questão de preferência, é uma questão conceitual. Então, para não, vejo que o meu tempo está se esgotando, a minha abordagem se concentra no fato de como esses conceitos jurídicos são manipulados. Nós temos no Brasil uma tradição bacharelesca muito forte, a ponto de isso penetrar na cultura popular. Não? Qualquer pessoa na rua acha, por exemplo, que o problema de criminalidade no Brasil é porque faltam leis. As leis são muito brandas. Não? Tem especialistas em direito penal por todo o canto desse país, como tem técnicos de futebol. Não é verdade, isso não tem base na realidade objetiva, mas é a opinião que as pessoas têm. E tem porque elas esperam que o direito seja uma espécie de varinha mágica que resolva uma série de problemas. Evidentemente, o direito não pode fazer isso. Não? Mas nessa dança retórica, nessa construção, por vezes até literária, do que acontece, né, nesses instrumentos autoritários, nós vamos vendo essa busca de, não só de justificar a quebra da ordem jurídica e democrática, mas também de implantar, e aí que vem a surpresa, né, até dos que apoiaram, os civis que apoiaram, de uma nova faceta do Estado brasileiro. Os militares de 64 vão realizar aquilo que nem em 37, nem na tentativa de golpe de 54, os seus colegas conseguiram. Né? Vão implantar, vão remodelar administrativamente o Estado brasileiro, muitas vezes até modernizando, dando alguns aspectos positivos, né, de organização, como a previdência social, a pós-graduação, mas, de maneira geral, causando uma interferência muito danosa em termos de estruturação de um país mais que pudesse ser mais equilibrado socialmente. Né? Não precisa desenvolver nenhuma grande tese sobre isso, basta ver a forma como o crescimento deformado das nossas grandes metrópoles, por falta de políticas agrárias adequadas, por falta de uma reforma agrária, que inclusive é uma plataforma tradicional, conservadora, né? De modo que é muito curioso para os estudantes de direito, os interessados em direito, ver a verdadeira aberração, né, que começa a surgir nessa ordem autoritária, e que se vê, cujo ponto simbólico vai ter seu auge no ato institucional número 5. São ainda mais outros 12 atos que irão ser expedidos, se não me engano, né? Até o ato 17, mas o AI-5 é muito simbólico, porque ele simplesmente introduz uma anarquia conceitual. Tudo passa a ser possível. Não? O presidente pode cassar mandatos, pode suspender garantias, pode evitar que o judiciário aprecie, como já vinha desde o AI-2, mas agora com mais aprofundamento. E eu vou colher, só para encerrar minha fala aqui, um parágrafo 1º do artigo 5º do AI-5, que é muito sintomático. Eu chamo de cereja do bolo autoritário. Né? Quer dizer, o ato que decretar a suspensão de direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Simplesmente pode-se tudo. Então, aqui nós chegamos ao caos da própria ordem jurídica, né? Em que tudo passa a ser possível, porque a própria ideia de direito tem como seu pressuposto um limite, a limitação. Não? O próprio conceito de Estado de Direito significa que o direito não pode ser aplicado de qualquer forma e que toda autoridade deve satisfações e tem seu poder contido. Então, é apenas um estímulo aí para o debate, né? Eu tenho a grande honra, né, de abrir esse encontro, aguardando aí o nosso grande palestrante, especialista na questão, um dos pioneiros do estudo militar também, professor Manuel Domingos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Paulo Albuquerque, pela sua fala. E agora temos a grata honra de convidar também aqui a fazer parte dessa mesa redonda o professor Manuel Domingos Neto. Professor Manuel Domingos Neto, que é graduado em História pela Universidade de Paris 6, é mestre em Sociedade e Economia na América Latina pela Universidade de Paris 3, em 76, é doutor em História pela Universidade de Paris 3, em 1979, realizou estágio de pós-doutoramento na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, em 2000, foi pesquisador da Casa de Rui Barbosa, superintendente da Fundação do Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí, deputado federal, professor da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Fluminense, membro do Conselho Nacional de Arquivos e vice-presidente do CNPq. É editor de revistas como Atenções Mundiais, coordenador do Observatório das Nacionalidades, presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED. Pesquisa vários temas, como construção de nacionalidades, Estado-nação, organizações militares e política internacional. Então, professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade para falar sobre o seu tema, que modernidade militar e golpismo no Brasil, foi o seu tema escolhido. Né? Meu prezado Flávio, obrigadíssimo pela oportunidade tão honrosa. Eu já fui aluno da Faculdade de Direito da UFC, aí nos idos dos anos 60. Eu fiz até o segundo ano. Eu fui alvo do decreto 477, que expulsava estudantes, professores e funcionários que fossem maléficos ao entendimento dos ditadores. E então entrei naquela turma, eu acho que foi uma meia dúzia de estudantes do Ceará que foram enquadrados nesse decreto 477, logo depois do ato 5, do ato institucional número 5. O tempo é limitado para questões tão importantes e complexas como essa relação do militar na democracia, sobretudo tendo em vista que nós, nesse momento, vivemos, né, a rememoração de 60 anos do golpe militar e que veja assim toda a imprensa, toda a mídia brasileira, todas as atenções voltadas, né, para a temática. E também, acredito eu, que os democratas brasileiros vivam com extrema sensibilidade essas emoções baratas propiciadas a partir da intentona, vamos dizer assim, do dia 8 de janeiro do ano passado. Eu queria começar lembrando uma questão que me parece fundamental. É que o militar é indispensável ao Estado. Qualquer Estado, é inconcebível Estado sem instrumentos de força, Estado sendo domínio exercido sobre a sociedade, obviamente que o Estado precisa dispor de instrumentos de força. Esses instrumentos eles podem ser variados necessariamente, porque há funções diferentes para a força. Quando eu pronuncio a palavra militar, eu quero me dirigir àquele que compõe o instrumento de enfrentamento de ameaças externas. Ou seja, é preparado para abater, para eliminar, né, o eventual agressor e garantir, portanto, a soberania. Eu distingo absolutamente o militar
daquele encarregado de manter a ordem, né? De manter, de aplicação da lei, aquele que tem que lidar com a sociedade. A esse eu chamo de policial. E acredito que um dos problemas base, os problemas fundamentais do nosso país, resida no fato de que essa distinção não é feita nem na lei, nem na Constituição, nem na prática, nem na teoria, muito menos pelos democratas, pelos próprios militares. Eu diria que o militar brasileiro, já escrevi isso insistentemente ao longo dos últimos anos. Eu tomo o militar brasileiro como portador de um distúrbio de personalidade funcional. Ele não sabe se enfrenta o estrangeiro, se prepara para enfrentar o agressor estrangeiro, se é um mantenedor da ordem, se é um assistente social, dada, inclusive, a extensão de seus serviços nesses domínios, se é um político, posto que se estrutura permanentemente, e a fala do professor Paulo Albuquerque já remeteu bem a isso. Não cumpre aqui ficar destacando a participação, digamos assim, intrusão política do militar ao longo do período republicano. Enfim, eu digo, o militar precisa de ter suas funções definidas. É claro que cada Estado tem os instrumentos militares, a estrutura de força, adequado conforme as suas possibilidades, e conforme também a sua inserção no contexto geral dos Estados nacionais. Portanto, toda a comparação entre o militar daqui e o militar de fora, em particular o militar europeu e o militar estadunidense, me parece extremamente problemática. É claro que os militares têm características universais. Em qualquer lugar você vai encontrar um determinado padrão caracterizando esse profissional. Mas é preciso destacar as peculiaridades. Eu levei uma vez ao Ceará, quando eu estava na UFC, um grande antropólogo, o Benedict Anderson, que escreveu um livro que foi muito traduzido, muito lido, Comunidades Imaginadas. Benedict Anderson foi diversas vezes ao Ceará, a convite do nosso grupinho lá da sociologia. Mas, uma das vezes que ele foi, eu o convidei, nós estávamos organizando aí, inclusive na Beira-Mar, né? Um desses hotéis da Beira-Mar, nós estávamos organizando um encontro da Associação Nacional de Estudos de Defesa, uma associação acadêmica, e levamos os militares, frequentavam muito, buscavam muito essa convivência conosco, na associação ABED, né? Ainda continuo, porque isso, quer dizer, o militar se propõe a ter papel político, quer respaldo acadêmico, em virtude disso, ele está sempre buscando e buscou, né, como ainda busca, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Pois bem, o Anderson, o Benedicto, começou fazendo uma observação. Eu estava meio preocupado, porque eu não sabia quais seriam as reações dos oficiais. Tinha particularmente muito oficial nesse momento aí, sabe? E eu convidei para ele fazer a conferência inaugural. Aí o Ben Anderson começou dizendo o seguinte: não existe nada mais
igual ao outro do que o militar. Aqui, suas características seu padrão de comportamento são universais, mas não existe ninguém que queira, que se apresente, que se acredite tão particular, porque eles falam em nome de nação, né? Em nome da sociedade. Cada sociedade tem seus traços, né? Tem suas marcas. Portanto, nada mais amplamente uniformizado, padronizado, e nada mais absolutamente singular. Assim, o Ben Anderson abriu o nosso encontro, os nossos trabalhos, e isso aí, eu sinceramente, ele atacou de frente a questão, né, do ponto de vista teórico, em torno da posição do militar brasileiro na política, porque essa relação de militar com a sociedade passa, obviamente, pela compreensão da nação, né? Uma entidade sempre mal definida, né? Sempre mal definida. Se trabalha sobre ela desde o século XIX, ela legitima o Estado moderno, não existe a Organização dos Estados Unidos, né? É a Organização das Nações Unidas, é um apelo à legitimação da ONU, né? É a Organização das Nações Unidas. E em tudo o militar mete a pátria pelo meio, que seria a tradução da nação. Mas eu vou aqui, talvez, a minha contribuição possa ser mais produtiva se eu me afastar um pouco dessa literatura que, nos últimos dias, está disponível em tudo quanto é canal de internet, de televisão, é impressionante. O Lula pediu silêncio e parece que a turma abriu os pulmões aí, abriu a garganta para falar do militar. Então, eu vou buscar tocar num aspecto aqui que talvez acrescente alguma coisa. Eu já abordei isso nos meus trabalhos, né? Em particularmente no meu último livro, que foi lançado aí na UFC em dezembro do ano passado, há pouco tempo, portanto. O nome do livro é O que fazer com o militar, né? Sugerindo que os democratas brasileiros fujam do lenga-lenga de dizer que é necessário reformar o ensino militar. As pessoas falam isso sem ter dimensão do que estão falando. É claro que é necessário reformar o ensino, mas como é que se reforma o ensino militar? Quem comanda o ensino militar é o comandante. É o comandante, assim como quem comanda, quem dirige o ensino na faculdade de Direito, são os advogados, são os professores, e por aí vai, né? Então, a meu ver, o que falta é diretriz. É diretriz para as Forças Armadas. O monopólio dos assuntos de defesa nacional e o monopólio dos assuntos corporativos, propriamente dito, precisa ser quebrado, né? O Estado precisa dizer o que pretende em torno disso. Mas eu vou aqui, em poucas linhas, lembrar o que eu chamo de exército moderno. Inclusive, me parece interessante isso. Isso ajuda a compreender o golpe de 64. E também a compreender essa loucura que nós assistimos hoje, desse ativismo tão intenso e para não ir longe, tão escalafobético, dos integrantes das corporações militares. Eu diria que a
a corporação moderna, a corporação militar moderna, ela, em primeiro lugar, ela faz aquela distinção inicial entre o que é policial, ela é preparada para o enfrentamento, para, sabe, a ideia de abate, de submissão, de a violência extrema, né? Ela também é composta de grandes unidades operacionais. Ela é lastreada em armamentos que não são os militares que produzem, nem é um armamento extremamente complexo que necessita de alta capacidade técnica para manusear, para organizar, enfim. Ela é baseada também em profissionalismo. Profissionalismo não pode mais ser aquelas características que marcavam os exércitos do passado, na qual se obrigavam as pessoas a servir o exército, os oficiais eram naturalmente selecionados por sua origem de classe, eram os filhos da aristocracia. O exército moderno não reconhece a identidade de sangue, né? Ele se pretende porta-voz dessa entidade tão, assim, emocional, chamada nação, pátria, e daí. E estou dizendo tudo isso, tentando caracterizar, para mostrar o seguinte: não é verdade, é primarismo, é que o militar que deu o golpe da proclamação da República possa ser o mesmo militar que deu o golpe de 64. Vamos acabar com isso. O militar que deu o golpe de 64 é precisamente aquele militar que viveu a maior transformação já ocorrida nas Forças Armadas Brasileiras, que foi a modernização iniciada em 1919, sob o comando militar francês, general Maurice Gamelin, né, e a Segunda Guerra Mundial. O exército que se manifesta na coluna, que combate em 1930, que guerreia com os paulistas em 32, que mantém o Estado Novo, é um exército totalmente diferente daquele anterior. E o que essa modernidade trouxe, de fato, no caso brasileiro, diria até, no caso dos países sem capacidade de produzir suas armas e equipamentos, é dependência externa. O militar brasileiro é um militar condicionado a obedecer, a seguir, a acompanhar o seu fornecedor. E esses fornecedores são altamente monopolizados, essa produção de arma é altamente monopolizada. O monopólio ocidental, no caso, está nas mãos do Pentágono, dos Estados Unidos, e outras que se metem, como o caso da França, do Reino Unido e agora da própria Alemanha, se metem também, mas há o controle nesse sentido absoluto. Então, eu vejo assim, o golpe de 64 foi dado por aqueles alunos dos franceses. Eles compreenderam o que era o exército moderno e quiseram modernizar o Brasil, modernizar na base da chibata. Essa modernização para que as próprias organizações militares pudessem funcionar, porque não se concebe uma organização moderna funcionando num país arcaico. Então, eles forçaram a modernidade. Seria interessantíssimo a gente se lembrar o quanto o militar, entre aspas, modernizou o país. Sabe? O sistema universitário, o sistema acadêmico, por exemplo, o sistema acadêmico foi expandido, sabe, durante a ditadura. O CNPq foi criado por um militar, e por aí vai, sabe, há muitas coisas que os militares
criaram em busca da modernidade. A própria Petrobras, essas ideias de dispor de autonomia na produção siderúrgica, todo mundo só vê o Getúlio, mas atrás do Getúlio tinha quem lhe sustentava objetivamente no poder. Pois bem, esse pessoal criado lá atrás foram os golpistas de 64. Há uma diferença entre eles e essa turma de agora. Qual é? É que eles tinham mandado e desmandado. Eles detinham conhecimento num momento em que o Brasil não tinha cultura superior, ensino superior. O Flávio, quando tiver faltando aí, quando tiver na hora, me avise uns 2 minutos, 3 minutos antes, por favor. Flávio, eu não gosto de me exceder no tempo. Professor, tá tudo bem. De controlar aqui. Ainda tem algum tempo? Tem aí uns 4 minutos, tá bom, senhor? Obrigado. Eu peço desculpas aí a todos pelo meu esquecimento aqui. Esqueci de controlar. Mas, enfim, esse militar, o professor Paulo fez referência a isso, né? Esse militar, eu não uso, Paulo, o termo tutela, né? Porque até hoje eu não consegui verificar mesmo o que ele significa. Mas eu compreendo quando todos se referem a esse termo, eu sei o que querem dizer. Né? E acho assim que o militar brasileiro, ele é obcecado em preservação de ordem, preservação da ordem, da lei e da ordem, num país que precisa de reformas. Eis aí o grande contraditório. Né? Ele quer preservar a lei e a ordem num país que... Portanto, ele rejeita a ideia política reformista. Ele se revolta, ele vai bater, ele desestabiliza. E se revolta também diante de possíveis ameaças a esse esquema de força no qual ele se enquadra, que é o esquema de forças ocidental. Esse protagonizado pelos Estados Unidos, ao qual eu me referi agora mesmo. Qualquer possibilidade de o Brasil, por exemplo, fugir, buscar alternativas de armamento, aí ele fica perdido. A dependência é estreita, a dependência é completa. O militar brasileiro ele não voa, ele não se comunica, ele não navega, sabe, sem a dependência de países estrangeiros. Esses aspectos são obscurecidos, porque nós não costumamos estudar efetivamente os militares. Essa que é a verdade. Nos meus 20 anos de UFC, tive uma dificuldade danada. Eu só fui para o Rio de Janeiro porque era difícil na UFC estudar o militar. Então, eu vejo assim, a turma fala, vamos, sem anistia, vamos cobrar a prisão, a punição dos torturadores, eu reconheço. Eu acho isso importantíssimo, mas está longe, muito longe de resumir a necessidade de reforma militar, enfim, a montagem de um esquema que interessa, de fato, a defesa externa brasileira e que permita, ao mesmo tempo, que nós tenhamos um sistema de segurança. Que, à medida em que o militar troca as bolas, confunde o externo com o interno, o cidadão com o inimigo estrangeiro, nós jamais vamos ter segurança que preste. A função do militar, encerrando aqui, ela é multifacetária. Eu digo, ela está profundamente relacionada à política externa, mas está também profundamente relacionada ao meio ambiente, à defesa
da Amazônia, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à segurança pública. Não é um dos problemas mais trágicos do Brasil, a segurança pública. Agora, imaginemos se é possível termos noção efetiva de segurança pública quando qualquer general, quando qualquer coronel, quando qualquer brigadeiro se acha que, porque participou de fileira, se acha em condições de ser secretário de segurança ou de dominar essa matéria. Veja que calamidade ele provoca, né, nessa coisa. Ele acha que pode cuidar de tudo, inclusive, por exemplo, do sistema de ensino, né? Eles tomaram de assalto o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. E é isso, nesse momento de 64, encerrando por aqui, nesse momento de rememoração de 64, o meu convite é que os brasileiros, e aqui me dirigindo particularmente ao pessoal do direito, aos meus colegas do direito, precisa atentar mais para o militar. Precisa ler mais, conhecer mais, pesquisar mais, opinar mais sobre o militar. Se nós quisermos efetivamente ter um país democrático, ter um país que admita reformas que sempre foram e serão cada vez mais necessárias. Mil desculpas pela extrapolação do tempo. Tranquilo, professor Manuel Domingos, é sempre um prazer ouvi-lo. Vou pedir aqui ao Felipe, que está nos bastidores, coloque aí também o professor Paulo Antônio Albuquerque. Eu agradeço imensamente a vocês dois pelas palestras brilhantes que proferiram. O professor Paulo, que nos falou aí sobre a mitologia autoritária, as razões, ou supostas razões do golpe e a modernidade militar. E o professor Domingos Neto, Manuel Domingos Neto, que nos brindou aqui com a palestra sobre a modernidade militar e o golpismo no Brasil. Nós temos algumas perguntas do público participante aqui no chat, foram dirigidas aos professores, e eu mesmo tenho algumas perguntas, mas vou deixar as minhas para depois. Vou priorizar aqui quem está acompanhando conosco pelo chat. A Calil Cavalcante Rodrigues pergunta, a pergunta está inclusive postada aí, professor Paulo, o senhor disse que todos os lados, abre aspas, sacrificaram, fecha aspas, a democracia no pré-golpe. Pergunta do Calil, não é esse o argumento dos apologistas da ditadura, tanto para o golpe quanto para o AI-5? Acredito que depois do professor Paulo, se o professor Manuel Domingos quiser também responder. Bom, agradecendo a pergunta, né, já respondendo, eu não coloquei exatamente que ambos sacrificaram a democracia, que havia também no setor de esquerda aqueles que, para os quais a democracia era uma questão secundária, de menor importância, talvez um elemento tático, e com isso, portanto, eu não falo todos, né, porque as pessoas, os grupos são diferentes. É preciso não cometer um erro de anacronia, né, anacronismo, porque para nós, inclusive, o fato de nós termos passado 21 anos no regime autoritário fez com que nós valorizássemos muito mais a democracia. Eu não sou apologista do sofrimento, né? Acho que a gente tem que sofrer para aprender as coisas, mas é só pesquisar que vai se ver que havia aqueles que achavam, inclusive, que democracia era um artifício burguês, que não tinha, era só uma forma para engabelar as pessoas e tal, né? E havia, naturalmente, os que iam além disso, tinham visão crítica e percebiam que, inclusive, não se pode pensar uma sociedade igualitária e que não seja necessariamente democrática, né? O que é importante separar. A segunda parte da pergunta é que se isso não foi o argumento do AI-5, eu acho que não, porque, apesar de eles se intitularem democratas, aí era claramente a ideia de que não há espaço para o povo no Brasil. A visão autoritária, não só dos homens práticos do regime, mas dos teóricos também, né? O povo ainda precisava ser inventado. Não foi à toa que o Pelé disse uma vez que o povo não sabia votar, né? Porque muitos pensavam assim, né? E não foi à toa que uma das razões
o lado das virtudes que o presidente João Goulart foi derrubado, para dizer o Darcy, lembrar a frase do Darcy Ribeiro, né? João Goulart foi derrubado mais pelas virtudes do que pelos defeitos que tinha. E uma dessas virtudes era apoiar a ideia do voto do analfabeto, que nós só viemos a ter em 1988, né? De como excluir uma parcela tão significativa da população, né? Então, eu agradeço a pergunta que me permitiu. Se eu dei a entender, né, que estava igualando a todos, eu faço questão de dizer que não foi isso o que eu pretendi colocar. Obrigado. Tá ótimo, professor Paulo, obrigado. Professor Manuel, gostaria de comentar ou a pergunta ou a resposta do professor Paulo? Acho que, obviamente que uma pergunta dessa, né, Paulo, ela permite mil digressões. Eu queria lembrar que a esquerda buscou captar, influenciar o próprio militar no seu papel político, né? É isso. A esquerda buscou o militar para atuar politicamente. Não apenas em 1935, né? Quando houve a intentona lá, chamam de intentona, foi uma... Mas houve um sistemático trabalho. Eu lembro do processo de redemocratização. Nós não estávamos sempre atrás de um general para confrontar, não tivemos nosso Euler Bentes Monteiro. É verdade. O Paulo ainda está se lembrando aí dele. Enfim, é isso mesmo. Eu acho, assim, que o setor, os democratas brasileiros, eles parecem meio que perdidos diante da máquina militar. Sinceramente, é um pouco assim que eu vejo. O fundador tão do perdido. MDB, Como? o fundador do MDB foi um militar, se não me falha a memória também. O fundador do PMDB? O partido do MDB original, o partido de oposição, se não me falha a memória, foi um general também que propôs a criação do partido. Teve momentos aí em que o maior líder da esquerda no século XX, durante longo tempo, quem foi? De onde saiu a legenda do Cavaleiro da Esperança? Não foi de uma marcha militar? Ele não era um capitão? Né? O maior líder da esquerda não era um capitão? Olha, veja aí a crença. A esquerda aposta um bocado, e aposta equivocadamente. Sabe? Enfim, essa questão, ela permitiria muitos desdobramentos, mas talvez a gente talvez haja outros pontos a serem explorados, né? Professores, nós temos aqui uma outra pergunta do público, esta é dirigida ao professor Manuel Domingos. Professor Manuel, a pergunta está, inclusive, postada aí na tela. Professor Manuel, como o parlamento brasileiro poderia contribuir com a mudança das Forças Armadas no sentido de colocá-las no devido lugar? A pergunta de Vladimir Pereira. A pergunta vai ao ponto central. O parlamento deve exprimir a vontade, né? A vontade coletiva, né? A expressão da vontade coletiva. Ele precisa exprimir essa vontade e se preparar para nesse sentido. Existe uma comissão chamada Comissão de Relações Externas e Defesa Nacional. Olha, se vocês dizem como essas comissões são assessoradas, como elas são compostas, meu Deus do céu, é o tipo da coisa que vai obedecer o militar. Aí não há discussão. As assessorias militares, as assessorias legislativas das corporações, conduzem o parlamento brasileiro. Por isso é que eu incluiria, foi o Vladimir Pereira que, na sua pergunta tão importante, eu incluiria, Vladimir, a necessidade de um movimento democrático arvorar a bandeira da reforma militar e da mudança na defesa nacional, uma nova defesa nacional, para que isso se reflita
no âmbito das casas congressuais. Ok, professor Manuel Domingos. Professor Paulo, se quiser responder a pergunta também, ou comentar a resposta do professor Manuel Domingos, fique à vontade. Não, acho que está bem colocado. Tá, então, eu gostaria, me parece aqui que não há mais perguntas do público, eu gostaria, para ajudar a levantar mais ainda o debate aqui, né, dessa mesa redonda, e agradecendo mais uma vez, desde já, a participação excepcional de vocês, muitos elogios no YouTube, pelas palestras, pelas falas de ambos, pelo debate aqui, pelo evento em si. Né? Mas nós temos uma pergunta a mais do público agora aqui, pergunta formulada pelo Tiago Pessoa Colares. Professor Manuel Domingos, como fazer a definição das funções dos militares diante do artigo 142 da Constituição Federal, que gera interpretações equivocadas de atuação das Forças Armadas como poder moderador? Eu aproveito para fazer uma atualização aqui. Há uma recente decisão, inclusive com o voto do ministro Flávio Dino, de ontem, né? Voto de ontem, que já formou maioria a decisão, inclusive me parece que já foi deliberado nesse sentido, de não permitir essa interpretação da Constituição, porque é uma interpretação completamente contrária ao próprio espírito, à própria ideia democrática da Constituição, né? Portanto, não há... O Exército não é poder, muito menos... As Forças Armadas não são poder, muito menos poder moderador, né? Poder no sentido dos poderes institucionais, legislativo, executivo e judiciário, né? Mas, professor Manuel, fique à vontade para responder à indagação, como definir as funções. Esse artigo precisa ser totalmente reescrito. Totalmente reescrito. Esse artigo não tem cabimento, ele não se sustenta, não tem consistência qualquer. Olha, as Forças Armadas atribuir como missão a manutenção da lei e da ordem, a preservação da lei e da ordem. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso. E mais, elas podem atuar em operações a partir do chamamento de poderes, sabe? De poderes constituídos. Ou seja, é uma confusão completa, isso destitui, isso contradiz lá no início, quando proclama o presidente da República comandante supremo das Forças Armadas. Se é o comandante supremo, por exemplo, o tribunal vai deliberar, manda o militar fazer uma operação, desenvolver uma operação de garantia da lei e da ordem. E o comandante supremo é o presidente da República, ele está comandando. E como é que fica esse negócio? Se tivéssemos tempo, a gente encontraria aí a completa incoerência desse artigo que foi escrito na marra para contemplar o general Leônidas Pires Gonçalves, sabe? Eu conversei demais com os meus queridos amigos que brigaram por uma definição melhor desse artigo, o Aldarante, o Genuíno, o Haroldo Lima, sabe? O Vivaldo. Esse artigo aí, ele foi empurrado com ela abaixo. Sabe? É uma excrescência jurídica. Meu livro aqui, nesse livro que eu já me referi, tem um capítulo sobre ele, viu? Só sobre esse negócio aí porque me parece que se você quer uma força armada voltada para a defesa nacional, a primeira coisa é suprimir esse artigo. Porque esse artigo dá função de polícia. Função de polícia. Imagine, minha gente, você vai tratar a sociedade brasileira na base de canhão, sabe, de míssil, de bomba contra a sociedade nacional, contra os movimentos reformistas. Você vai gastar dinheiro das Forças Armadas, que deveria estar espionando aí essa turma doida para tirar nossas riquezas aí, para explorar, aí vai tirar para espionar o MST, espionar aí
a militância de esquerda, isso tem cabimento. Não dá, rapaz, não dá. A cabeça desses caras é feita para um combate interno, é feita para impedir mudança social. Eles botam um rótulo de comunista porque essa palavra foi muito trabalhada e ela criou-se uma aversão profunda de setores conservadores ao termo, né? Então, eles ficam usando e abusando da expressão comunista, né? E se encantam com isso, eles acreditam, eles veem, assim, são criados, que comunista é bicho, sabe, é bicho que precisa ser extinto, é bicho que não presta, né? Eu tinha um general cearense, que escreveu outro livro comigo, que foi o primeiro, ele foi o primeiro doutor em engenharia militar no Brasil. O general, ele dirigiu o ITA, Instituto Tecnológico, não, o IME, Instituto Militar de Engenharia, o Zé Albano do Amarante, Zé Carlos Albano do Amarante. O Amarante, a gente sempre almoçava lá em Niterói, aí o Amarante chegava para mim e dizia, depois de conversar, ele batia nas minhas costas e dizia, você é um comunista, você é um comunista bacana, um comunista legal. Aí eu bati nas costas dele, e você é um patriota equivocado, né? Levava dessa forma. Olha, no fundo, era isso, eles estão viciados nessa história, sabe? Estão atemorizados, e terminam acreditando mesmo nisso. À medida em que se defina o Comando Supremo, o chefe do Estado, diga, a missão é se preparar para combater o eventual agressor externo com armas próprias, sem pedir emprestado, sem comprar, sem depender de nada da produção das grandes potências. Aí a conversa muda inteiramente. Mas falta uma política de defesa nacional e o presidente da República talvez não se sinta suficientemente fortalecido para puxar uma mudança na defesa e uma reforma corporativa, como aqui o Brasil precisa, em particular, tendo em vista esse clima tão aceso, né, de confrontações mundiais. Nós estamos já entramos num clima de alta tensão, e nada mais natural do que o país se preparar para isso, criar seus instrumentos, ter capacidade. Mas isso parece que ninguém fala. É uma tristeza, sabe? Não há pressão da sociedade em torno disso. Ao contrário, a turma fica dizendo, o militar só sabe pintar meio fio. Meu Deus, não é assim. Se eles só soubessem pintar meio fio, eles não teriam mandado tanto quanto mandaram ao longo do período republicano. Isso tem cabimento, isso só faz irritar o militar e não serve para nada. O militar precisa ter funções definidas, senão ele vai se meter a tudo e vai continuar em seu distúrbio de personalidade funcional para a desgraça da democracia. Muito bem, professor Domingos, obrigado pela resposta. E o mesmo Tiago, professor Paulo, que comentou aqui sobre o artigo 142 e as interpretações equivocadas, ele, depois, acho que da minha fala, ele colocou o seguinte comentário, né? Uma interpretação vinda do STF parece pouco, não? Como interpretação do artigo 142. Como reformar, de fato, as Forças Armadas? E aí, como é uma pergunta mais jurídica, talvez o professor Paulo possa... Eu acho que posso também recomendar a leitura do livro do professor Manuel Domingos Neto, né, que no capítulo 19 ele trata exatamente dessa questão. E ele chama, inclusive, de um mostrengo, né, no artigo 142. E eu só queria acrescentar, depois eu volto a esse aspecto aí da segunda pergunta, que
é pior ainda do que parece à primeira vista. Por quê? Porque essa atual redação do 142 é fruto de um processo democrático, ou semidemocrático, se você considerar que a Assembleia Constituinte também foi, entre aspas, tutelada, né? Vou usar essa expressão aí que o professor Manuel Domingos chamou a atenção. Né? Eu usei no sentido assim de contenção típica do direito civil. Né? O tutor é aquele que fica vigiando o menor, aquele que não tem condições de exercer a sua capacidade plena, né, de algum modo, e de alguma forma isso corresponde ao sentimento dos militares, né, que acham, desconfiam também dos civis e acham que tem que exercer esse papel de proteção, porque uma criança, quando você compara assim, um povo a uma criança, ela pode ser engabelada, enganada, né? Dá para comparar isso aí com a crença das pessoas de extrema-direita hoje, que os professores universitários são doutrinadores. Eu até disse para os alunos em sala de aula, não faz sentido, vocês passam por um sistema rigoroso de prova, dificílimo, estudam tudo quanto é disciplina, aí quando chega na sala de aula, vocês emburrecem e vão ser doutrinados. Não faz sentido, não tem marcha ré na história. Né? Quem era inteligente continua a ser, e não tem a menor possibilidade de alguém enfiar um conhecimento na cabeça de outra pessoa. Né? Não se aprende à força, só quem fala o contrário é quem é ignorante. Né? Então, por que é pior o artigo 142? Que ele foi resultado de uma Assembleia Constituinte contida em seus poderes, com senadores biônicos, deputados biônicos, eleitos indiretamente, e durante o processo de redação, os militares continuaram muito ciosos, né, de que não fosse feita nenhuma alteração substancial. E eles foram absolutamente vitoriosos nisso. Né? Você tem trechos da Constituição que são os mesmos, ou até piores à redação, são esses relativos ao poder militar, à organização militar e também ao judiciário, preciso dizer. Né? Ambos ficaram não só intocados, mas, no caso dos militares, especificamente, até avançaram. Né? Vamos pegar aqui, eu ia guardar a surpresa, mas já revelei. Se você pegar a Constituição Militar, o regime militar de 67, ela é infinitamente melhor do que a atual. Ela diz o seguinte, que no artigo 90, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. O artigo 91, novamente, tem um parágrafo especial. Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra e a escolha dos comandantes-chefes. Em nenhum momento ela diz que pode ser acionada por um poder contra outro. Então, é ironia histórica. A Constituição do regime militar é melhor do que a democrática, né, nesse peculiar. Né? O que mostra, mais uma vez, um fato sociológico. Né? O diretor, quando ele redige suas normas, ele faz de forma contrafática. Nós só temos eu não me lembro de ter visto em outras constituições de países democráticos nenhum artigo prevendo o golpe de Estado como crime. Me corrija alguém aí se houver. Então, é muito sintomático. Se tem essa previsão na Constituição brasileira, porque golpe de Estado é uma coisa mais ou menos comum por aqui, né? Nunca estamos livres completamente desse risco. Então, não se muda isso simplesmente com a legislação. É importante mudar a redação do 142, porque aí retira essa retórica malandra, né, dos juristas, inclusive a serviço desses projetos autoritários que querem, inclusive, ressuscitar um instituto imperial. Né? Falar de poder moderador é retornar à época do Império, né, no século XIX. Sequer a expressão é mencionada na Constituição de 88. Como é que pode existir um poder moderador assim, nesse caso? Né? Então, isso, para citar mais uma vez o professor Manuel Domingos Neto, depende de um conjunto de coisas, né? Não é só alterar a Constituição. É importante, mas isso envolve uma ampla discussão, né, do papel do militar na sociedade brasileira, né, da sua interação com a sociedade civil. E com essa retomada, ou com esse aprofundamento da concepção democrática de que não, abafar a política, discussão política, esquecer a história, é um desserviço, porque
todos nós sabemos que quando se abafa o conflito, eles vão explodir, retornar, né, como a psicanálise bem fala, né, mas também a sociologia, retornar... O retorno do recalcado, né? Exatamente. Né? Então, houve tanto é assim que as próprias Forças Armadas só puderam participar de forma mais ativa no controle do Estado quando eles suprimiram a variedade política interna. Né? Quando acabaram com a possibilidade de ter correntes nacionalistas, né, correntes democráticas, setores de esquerda, etc., aí eles se sentiram confiantes, então, para conquistar o Estado por mais tempo. Né? Mas eu não sei se o professor Manuel Domingos pretende escrever sobre isso. Seria interessante ver os efeitos atuais, porque essa militância, esse engajamento, é como se nós retornássemos aos anos 20, né, do século XX. Olha, nós temos... Sim. O João... Quer falar? Desculpa eu ter... Não, tranquilo, professor Manuel. É o seguinte, há 3 anos atrás, 4 anos, o João Roberto Martins é um velho parceiro meu da Universidade de São Carlos. Nós nos reunimos, aliás, nós estamos sempre reunidos, né? Mas nós produzimos uma coletânea analisando exatamente as razões desse envolvimento. Paulo, eu não estou com o livro aqui e não estou lembrando bem o título do livro. Né? O Militar e a Crise, foi até eu quem sugeriu o título e escrevi o primeiro capítulo. Mas é isso. Há múltiplas razões e nós chamamos atenção para o fato de que só o tempo vai nos esclarecer efetivamente como foi se montando o processo. Mas há coisas que são evidentes. Né? Inclusive, o Piero Leiner, né, Adriana Marques, todos nós estamos convictos de que a campanha do Bolsonaro, a campanha eleitoral do Bolsonaro, teve início em 2014 na AMAN, depois de respaldada pela alta hierarquia. Porque um fato dessa ordem não se dá sem autorização da hierarquia. E eu tive o primeiro comunicado de que a alta direção da Marinha, o almirantado, estava nessa. Quem me disse isso foi o almirante César Flores, em sua casa, e ele, inclusive, não topou. O almirante César Flores é um liberal, foi ministro da Marinha, né? Ainda sob o tempo do FHC, né? Acho que foi a FHC, e é um dos maiores teóricos, ele morreu recentemente. Estava claro, estava evidente por lá, sabe? E o Vilas Boas, no seu biografia, autobiografia, foi aquela entrevista que ele deu para o Celso Castro, que saiu em forma de livro, né? Celso Castro é um colega nosso lá do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Aí, ele concedeu essa entrevista e que foi revisada, parece, pelo Etchegói, né? General Etchegói, que eles são amigos de infância. Lá tem todos os elementos para você ver que houve uma articulação de cúpula desde sempre. Eu convivi muito com este Vilas Boas, inclusive até gostei quando ele foi nomeado comandante do Exército, porque o sujeito tinha uma conversa, ele chegava assim, postava, falava o que eu queria ouvir. Ele chegava e dizia, condenava a ditadura militar. Condenava, não foi boa, não foi legal, não foi bom, nós nos prejudicamos, aquela coisa toda. Não chegava a dizer que fizeram mal ao Brasil, mas ele passava uma visão negativa. E eu dizia, está aí um homem que vai
que vai se empenhar do lado democrático, né? Enquanto isso, o sujeito estava conspirando feito um cão, rapaz. E participou de toda essa palhaçada, até estando doente. Ele está de cadeira de roda há muito tempo, né? Não consegue respirar, respira por aparelho. Pois bem, esse homem, mesmo sem conseguir respirar direito, foi aos acampamentos. Os acampamentos de onde saíram aqueles baderneiros lá no dia 8. Vocês acreditam que envolvimento profundo o sujeito que vai nas portas, nessas condições de debilidade, se arrasta com mulher e filha para incentivar aquele negócio? E mais, para concluir, que senão a gente perde a noção do tempo. Olha, não foram presos, o comandante militar do Planalto segurou, né, a polícia naquele dia, por isso ter chegado para prender todo mundo. A galera para, não prende não, senão eu atiro, e aquela coisa toda, botou o tanque na frente do quartel. Sabe por quê? Porque estava lá a mulher e a filha do Vilas Boas, além de outros parentes de outros oficiais. Ou seja, o negócio é escancarado, o golpismo aí tomou conta dele. Eles foram para as Malvinas, aquela aventura maluca, né? Quando voltaram, agora estão voltando, e estão voltando sujos, estão voltando com a farda enlameada, né? Estão voltando descredenciados por boa parte da sociedade. Eu acompanho esse 1º de abril há muito tempo, sabe? Como é que não é, o que acontece dentro das... Quem diz o quê em torno do dia 1º de maio. E eu nunca vi tanta discussão, tanta manifestação, tanta gente escrevendo, sabe? Vocês aí puxando o debate exatamente nesse dia. Quando é que a UFC travou discussões exatamente nesse dia? Né? Eu não me lembro. Tu lembra, Flávio? Né? Sabe, eu acho que... Eu não me recordo, não, realmente. Olha, hoje pela manhã houve um evento lá na UFC, né? E está havendo esse evento aqui promovido pela UFC e pela SMAC, né? Muito bom. Pois é, eu sei, o Custódio aí está, sabe, mas veja, porque o democrata brasileiro, aquele que tem um nível de consciência básica em torno do jogo democrático, ele repudia isso, sabe? Então, o Lula disse, vamos silenciar, né? Vamos silenciar. Não vamos agitar, não. Mas o efeito foi o contrário. Nós estamos aqui discutindo. Hoje é 1º de abril, nós estamos discutindo. Daqui a pouco eu tenho outra atividade do mesmo teor, em outro fórum, sabe? E, gente, o que é isso? Isso nós estamos exprimindo a nossa vontade democrática, o nosso repúdio à ditadura. É isso que nós estamos fazendo. Estamos apostando num Brasil diferente, sabe? E qualquer um que deseje uma sociedade melhor, portanto, reformada, as iniquidades coloniais, às quais o Paulo se referiu no começo da sua fala, só podem ser enfrentadas com reformas. E essas reformas são impedidas. O militar acha que tem o dever sagrado de impedir as reformas, sabe? Enfim, essa é a questão que está em pauta. Eu sustento o seguinte: ele é contra-reformista porque, se houver reforma social, vai atingir a máquina militar. O recrutamento é concebido, organizado e executado em cima de iniquidades. Ele não se sustentaria. Foi o capítulo mais difícil que eu escrevi, foi esse, sobre o recrutamento. Tá? Ele não se sustentaria com uma redistribuição de renda que atenuasse, que tirasse
os milhões de jovens brasileiros que chegam aos 18 anos sem qualquer perspectiva. Reduzindo, sabe, essa quantidade fantástica de jovens sem perspectivas, aí eles vão aceitar finalmente que se acabe esse sistema de recrutamento que não está completamente defasado, não acompanha sequer os padrões vigentes aí nos países nos quais as Forças Armadas brasileiras apontam modelos positivos. Desculpa, às vezes eu perco. Não, tranquilo. Professor Manuel, professor Paulo, eu estava pensando aqui no que vocês falaram, né, e me surgiram aqui algumas inquietações, né? Eu vi um documentário recentemente, na verdade o documentário não é novo, né, mas é 21 dias, aliás, um dia que durou 21 anos, né? E havia razões externas, se julgava naquela época, para o golpe, né? Inclusive os militares, o próprio livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, né? Nele ele deixa muito claro, na visão dele, da doutrina que ele propagava, né, que, na verdade, o golpe foi um contragolpe. Eles teriam evitado um golpe comunista, um golpe, enfim, das forças externas, né? Então, essa doutrina da segurança nacional e essa visão do inimigo interno, né, da ameaça interna, será que uma reforma como a que o professor Manuel fala aí, né, ou como aquela questão que o professor Paulo levanta, que me lembrou um outro Paulo, nosso saudoso Paulo Bonavides, quando falava da crise constituinte, né? Eu vi o senhor falar aí dos senadores biônicos, né, o professor Paulo Antônio, e comparar, inclusive, a Constituição de 67, a emenda constitucional de 69 com a Constituição de 88, né? Como é que a gente poderia superar esse momento, alcançando um patamar mais, vamos dizer, mais adiante, pensando no estágio pós-crítico, né? Todas as críticas que a gente faz à formação militar, enfim, a essa propagação da doutrina de segurança nacional, como é que a gente poderia avançar? Que ideias vocês teriam para que a gente possa avançar para além disso e evitar que fiquemos eternamente assim sob a batuta das ameaças de quarteladas, né, enfim, de golpes? Professor Manuel? Não. Não, eu não quero falar muito, porque eu não sou especialista na questão militar, mas eu queria começar reconhecendo que já avançamos, né? Quer dizer, tanto no mundo quanto no Brasil. Não se tem, por exemplo, mais cenário para quarteladas tradicionais, aquela coisa de exército. Pode até acontecer, porque a gente imaginar que as pessoas só agem de forma racional, não é o que a história mostra, né? Aquela história, olha, fulano não vai agir assim porque não tem o menor sentido, ele vai ter um grande prejuízo, e a pessoa age. Então, as instituições fazem bobagens também, né? O professor Manuel Domingos citou o caso da Guerra das Malvinas. Uhum. E até o primeiro movimento de invasão ainda teria como recuar e negociar com a Inglaterra, e os generais argentinos continuaram naquele seu delírio patriótico, por sinal, né? E que iam realmente vencer a grande potência Inglaterra com um detalhe, né? Ajudada ainda, como se não bastasse a força militar da Inglaterra, ajudada aí com satélites norte-americanos, né? Um sistema de espionagem dizendo onde é que estavam os navios argentinos para serem bombardeados, né? Então não teria a menor chance, né? Eu me lembro da transmissão na época de um piloto argentino desesperado tentando fugir de um míssil inteligente que seguia o avião pelo calor da emissão, né? Então, hoje se fala de guerras por procuração, né? De uso de terceiras forças, de operação como o pesquisador Piero Leiner fala, né? De bandeira trocada, né? Então, mudou a natureza da intervenção. Os militares se valem, muitas vezes, de civis e, mais do que nunca, precisam dessa coordenação, né? Se a gente olhar a pouca pesquisa que se tem da derrubada da ex-presidenta Dilma, se vê todo esse processo. O professor Manuel Domingos citou aqui que, não por acaso, né, em 2014, volta o Bolsonaro, um nome que ninguém levava a sério, uma figura bizarra, né, um deputado do baixo clero, que
inclusive, como militar, era tido como mau militar, escapou por pouco de uma condenação, né? E só se tornou capitão porque foi reformado. Então, militares nunca saíram desse projeto de intervir na política. Então, novamente, como alterar isso? Não é simplesmente mudando a Constituição, nem é simplesmente a educação dos militares, mas todo um conjunto, né, à medida em que os brasileiros perceberam a democracia como algo próximo da sua vida cotidiana, a democracia passa a ser uma questão vital para todos nós. Né? Quem é da classe média consegue perceber isso mais, porque está mais inserido, tem mais possibilidade de exercer direitos e tal. O grande risco que nós corremos é a população marginalizada ser cooptada, como já vem sendo cooptada, por um discurso de extrema-direita, um discurso antidemocrático, né? Que confunda as frustrações reais, né, que existem no mundo todo com a democracia, com as virtudes, as virtualidades positivas que a democracia tem. Né? Porque é a última barreira para a vontade dos poderosos, é o último instrumento que as grandes massas têm para participar no processo político. E não é à toa que a democracia está sendo atacada, porque o ideal seria algo próximo a um regime nazifascista, quando os lucros estavam nas alturas e a vida era perfeita, né? Porque não tinha atividade sindical, não tinha contestação, não tinha crítica, não tinha verificação de corrupção, não tinha nada disso. Então, as coisas mudam, e para citar o poeta Camões, até muda junto com elas a forma que elas mudam. Né? É preciso a gente estar atento a isso. Obrigado mais uma vez. Professor Manuel Domingos, se quiser comentar. Olha, eu acho que já estamos aqui no limite do tempo. Acho que as considerações foram muito boas. Nós temos aí uma lista imensa de questões a debater pela frente. Vamos continuar a nossa luta. Né? O fato é o seguinte, é que é necessário que a gente nunca esqueça a extrema-direita, o fundamentalismo avança em todos os cantos do mundo, né? E se nós não brincarmos no enfrentamento disso, vai ser tragédia, né? Vai ser tragédia. Eu diria assim, para concluir, nós vivemos uma transição de ordem mundial. As transições conhecidas até agora, para falar apenas do mundo moderno, todas elas foram banhadas em sangue. Certo? E nessas ocasiões surgiram os espetáculos mais aberrantes, as coisas mais sangrentas. A vida humana não tinha valor qualquer. E figuras ridículas foram, ganharam palco, ganharam postos de relevância. No Brasil, nós tivemos esse cidadão, né? Um ser abjeto, né? É um ser abjeto, e não sabemos ainda o que virá pela frente. Essa é a razão pela qual é preciso abrir o olho, estudar as instituições de força, né, e engatarmos a luta por uma ampla unidade em defesa da democracia. Obrigadíssimo pela chance de rever vocês e de conversar com vocês. Viu? Tchau. Está sem som, Flávio. Muito obrigado, professor Domingos Neto, professor Paulo Antônio, dois professores doutores extremamente qualificados que nos brindaram aqui com essas falas e essa participação nesta mesa redonda. A gente lembra que o evento prossegue durante toda a semana. Amanhã nós teremos, inclusive, um membro do Ministério Público Militar, a ministra também do Superior Tribunal Militar, a ministra Elizabeth Guimarães, a única mulher do STM.
Teremos o Fernando Augusto Fernandes, que é um advogado que pesquisa, inclusive teve acesso, recentemente obteve uma decisão para ter acesso a todos os arquivos de áudios dos julgamentos do Superior Tribunal Militar. Enfim, teremos a participação do Antônio Pedro Melchior Marques Pinto também, que vai falar sobre memória e resistência. Durante toda a semana, inclusive, teremos uma exposição, estamos com uma exposição na SMEC aqui, Imagens que Ardem, pode ser visitada por aqueles que desejarem, no horário de funcionamento da SMEC, uma exposição de fotos, né, que, sob a curatela aí, a curadoria, melhor dizendo, do Silas de Paula, né? Então, todos poderão prosseguir nesse evento até sexta-feira, sempre finalzinho de tarde, a gente vai estar discutindo esse tema que é tão atual e tão importante. A gente esperava que não fosse mais atual o tema, mas o tema continua revelando a sua atualidade, né? Muito obrigado, professores, pela participação de vocês e até amanhã, pessoal. Obrigado. Até logo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora